que nos é concedida. Reconheço que o tempo é chegado, e certamente o pastor Ezequiel tem muito a falar esta noite ainda, né? Esta palavra de posse, mas eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para o nobre pastor Enéas, que entregou os destinos espirituais e administrativos da Assembleia de Deus aqui nesta abençoada cidade, e já recebeu certamente a direção da igreja do Senhor ali na cidade de Tibau. Hebreus capítulo 6, versículo de número 10, pastor Enéas, nos diz assim a palavra de Deus: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Certamente tudo quanto o Senhor realizou aqui, diante desta igreja, desta cidade, já ouvimos um relato extraordinário esta noite, do seu testemunho de vida, da sua conduta, da sua ética ministerial, do seu comportamento pastoral, e isso foi uma grande pregação que eu pude ouvir aqui esta noite, diante de tantas outras grandes mensagens de Deus, e louvamos a Deus por sua vida. Mas sabemos que, como seres humanos que somos, por mais que trabalhemos na obra de Deus, por mais que possamos fazer, pelo esforço que demonstramos em construção do patrimônio físico, do desempenho do ensino da palavra de Deus, com o passar do tempo é natural que algumas pessoas não se lembrem mais de tudo aquilo que nós realizamos, de tudo aquilo que fazemos. Talvez este seja um dos motivos pelos quais devemos ser conscientes que quando estamos fazendo, para Deus estamos fazendo. Mas ainda que isso venha a acontecer, pastor Enéas, que alguém se esqueça, isso não nos deixa tristes nem desanimados, porque a palavra de Deus está dizendo que Deus não é injusto para se esquecer. Certamente tudo que fazemos para a sua obra, para a glória de Deus, há uma recompensa dos céus para nós. O pastor Irã, que está chegando, eu conheço esse moço há 42 anos. Eu quero deixar para meditação Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Eu costumo dizer na igreja, por onde tenho passado, quando recebo os destinos espirituais e administrativos da igreja, isso eu aprendi com os meus mentores espirituais, com os meus líderes, que vai dizer quem somos não são as nossas pregações, e muito menos opiniões diferentes das pessoas que acham o nosso respeito. Não devemos esquecer que sobre Jesus existiam opiniões diferentes. Jesus, certo dia, perguntou para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E você sabe a história. Cada um começou a dizer algo diferente. Alguém ali disse que tu és João Batista, outro disse que tu és Jeremias, ou alguém ainda acredita que tu és um profeta que ressurgiu. E Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? Entendo que quem vai dizer quem somos não são opiniões diferentes, não são as críticas e muito menos os elogios, mas o nosso comportamento, os nossos frutos, o nosso caráter, com o passar do tempo, certamente dirá quem somos. Josué capítulo 1, versículo de número 6, a seguir nos diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo de número 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Queridos irmãos, pastores, amigos aqui presentes, nós estamos diante de uma palavra do capítulo 1 de Josué. Narra o chamado de Deus na vida deste homem de uma forma diferente. A Bíblia diz que Moisés havia morrido e Deus então chama Josué
para continuar uma obra que não podia parar, como essa também não pode parar. Certamente Josué conhecia bem de perto o quanto Deus havia sido presente na vida de Moisés. Josué conhecia bem de perto os sinais, a aprovação de Deus no ministério de Moisés. Pois enquanto a Bíblia chama de Moisés servo do Senhor, chama Josué de servo de Moisés. Entendo que enquanto Josué servia a Moisés e consequentemente Moisés também servia ao Senhor, de qualquer maneira Josué era um servo de Deus que servia ao servo do Senhor chamado Moisés. Então Josué, temendo naturalmente diante do grande desafio que estava diante dos seus olhos, de conduzir aquele povo, não diz com detalhes, mas como ser humano acredito que Josué temeu, lembrando da grande responsabilidade e o quanto Moisés era aprovado por Deus. Mas Josué precisava entender que um novo tempo havia chegado. O tempo de Moisés, embora tenha sido aprovado por Deus, mas havia terminado e agora era um novo tempo. E para o novo tempo Deus chama a pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Lembrando que nem sempre as pessoas certas, para o momento certo, chamadas por Deus, são 100% aprovados pelos homens. Os homens que não estão na direção de Deus nunca irão entender aqueles que estão na direção do Senhor. Os homens carnais nunca irão compreender um linguajar espiritual. Mas nos dias atuais, como igreja do Senhor, nós estamos aqui para dizer que Deus ainda está no controle da sua igreja, Deus está no controle da sua obra. E as coisas de Deus acontecem no tempo certo, da forma que Ele quer fazer. Para a conclusão da minha rápida reflexão e dizer esta noite: se existe pastor Irã, e aproveito a liberdade, com muito temor fala isso para os demais pastores, algo que todo líder espiritual deve considerar indispensável na sua vida, não é um título, não é um reconhecimento humano ou uma bonita credencial, ou quem sabe um terno que venha lhe causar destaque aonde ele chegue. Mas se existe algo que é indispensável, especialmente na vida de um pastor de ovelhas, é a presença do Deus Todo-Poderoso. Era o que Josué temia, porque Josué sabia que a presença de Deus havia sido real na vida de Moisés. Deus, conhecendo o coração de Josué, disse: Josué, preste atenção a uma coisa, seja forte, corajoso, não fique assombrado, não olhe para a direita nem para a esquerda, mas permanece firme, porque eu tenho algo a te falar. Lembra como eu fui com Moisés? Você se lembra dos sinais, da providência, dos milagres, do cuidado, enquanto eu tive com Moisés? Eu te chamo para este novo tempo e te falo uma coisa: assim como eu fui com Moisés, assim também serei com você, todos os dias, não te deixarei. Irmãos, pastor vem, pastor sai, Deus continua com a igreja, Deus está no controle. Saudai ao nome de Jesus, arcanjo vos prostrar, arcanjo vos prostrar, ao Filho do eterno Deus com glória, 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 glória. Meus queridos, louvado seja o santo nome do Senhor. Eu vou tirar essa máscara também. Miguel Adelino. Glória a Deus. Pastor Irã, irmã Maria das Dores, eu entendo que essa noite se constitui uma noite singular para a vida de vocês, onde Deus está realizando um propósito que Ele definiu há muito tempo. Como o pastor Enéas se expressou aqui, muita gente desejou estar aqui hoje. Inclusive falaram comigo
Glória a Deus. Eu preciso dizer isso para você escutar e para a igreja aqui também. Você sabe, quer dizer, você não sabe, mas os demais pastores aqui do campo sabem que na noite da minha posse eu me esforcei para falar com o nosso presidente. Ele, cercado por muita gente, por muitas pessoas, ficou quase impossível. Os irmãos querem fazer foto com a minha pessoa, também com ele, mas eu consegui segurá-lo para falar a respeito de Marcelino Vieira. O presidente Matias sabe disso. Conversei com ele particularmente e pedi reserva a ele tudo que